Exaltai o Senhor, nosso Deus. Prostrai-vos ante o seu monte santo. Deus é Rei, diante dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos, que a terra se abale. Porque grande é o Senhor em Sião, muito acima de todos os povos se eleva. Glorifiquem seu nome terrível e grande, porque ele é santo e é forte. Deus é Rei poderoso, ele ama o que é justo e garante o direito, a justiça e a ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos, que o Senhor nosso Deus tinha dado. Respondi-eis a ele: Senhor nosso Deus, porque eres um Deus paciente com eles, mas sabieis punir seu pecado. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu monte santo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Boa noite. Hoje eu vou falar bem baixinho porque eu tô com a minha voz no limite. Eu queria trazer para vocês um complemento do que a gente falou em termos de transtornos de humor. Só que tem coisas que eu não lembro do que a gente falou e do que a gente não falou. O vídeo não ficou pronto por conta de um desencontro que a gente teve, então eu também não tinha como assistir o vídeo para ver o que eu tinha falado e o que eu não tinha falado. E os slides, eu sou rebelde, não me submeti aos slides, né, naquele encontro, então eu não tinha como ter certeza. Mas então deixa eu só retomar com vocês a questão da psicopatologia, para ver se vocês têm claro que quando a gente fala de transtornos de humor, nós não estamos falando só de depressão. Quando dizemos transtornos de humor, entra o episódio depressivo, que é quando o sujeito faz aquela baixa e que tem alterações, que dá isso eu lembro que a gente discutiu, alterações comportamentais, afetivas, alteração de sono, área da sexualidade, o desejo, alteração de peso, tudo isso fica comprometido. Então o sujeito faz essa baixa e depois ele volta. Daí pode passar um período e fazer essa baixa e depois ele volta. Ele teve 2, 3 episódios depressivos. Quanto mais episódios depressivos uma pessoa tem, maior é a chance dela voltar a ter. A ponto de algumas pessoas que já tiveram assim 8, 10 episódios depressivos, o médico já olha e fala: oh, meu pai do céu, né? Tipo, é ajudar a sair dessa crise e esperar a próxima vir, porque é muito provável que uma pessoa que teve 8, 10 episódios depressivos volte a fazer outras crises em outros momentos difíceis da vida. Ter um episódio depressivo não quer dizer que vai voltar a fazer depressão, vocês conseguem entender isso? Mas quanto maior, é como se fosse um caminho assim no meio do mato que a gente abre, que depois que abrir o caminho, a chance de tomar o mesmo caminho é muito fácil. A chance de repetir o mesmo comportamento e a mesma postura emocional frente às perdas, às dores, às frustrações é muito grande. Criar um caminho novo é muito difícil e isso, até a parte neurológica ou neuropsicológica explica as rotas neuronais, os caminhos e as conexões dos neurônios, e que fazer novos comportamentos e desenvolver novas posturas dá muito trabalho, exige muita disciplina e força de vontade. E como na depressão a vontade está adoecida, então a chance do sujeito ficar repetindo esse comportamento é muito grande. Então nós temos alguém que deprime e volta. Faz um episódio depressivo, faz outro episódio depressivo e esse tem um transtorno depressivo, quando ele faz só episódios depressivos. A distimia, que Joana de Ângeles colocou ali no item 10 como mau humor, depois eu acho que ela até usa esse termo, se eu não me engano, distimia, ele não faz essa descida profunda e volta, depois uma descida profunda e volta, ele desce só um pouquinho, mas mantém-se permanente nesse pouquinho. E por isso esta é considerada uma pessoa com mau humor, porque ela está sempre reclamando de alguma coisa, está sempre insatisfeita. Eu não lembro se eu contei para vocês, mas eu fiquei dando risada sozinho. Quando eu estava no elevador lá do meu consultório, e aí tinham 2 conversando, e o contador, acho que até estava pegando no pé do cara, ele disse: e aí, tá tudo bem? Daí ele disse: oh, meu Deus do céu, tá uma loucura, muito trabalho, coisa insuportável. Oh, que interessante. É porque da outra vez você estava sem trabalho, né? Você também estava reclamando, né? E assim, quando eles se encontraram, ele perguntou: tudo bem? E aí ele falou: não, tá, só tá um horror, não tem trabalho nenhum, meu Deus do céu, tá muito difícil. Aí depois eles se encontram de volta, ele tem a mesma queixa de que tá um horror, mas agora porque tem muito trabalho. Então, se tiver muito, porque tem muito, se tem médio, putz, tá tudo médio, né? Aquela coisa sempre igual, né? Não muda nada. E se não tiver nada é porque não tem nada, se tem sol é porque tem muito sol, se tem criança é porque as crianças estão gritando, e se não tem criança é esse barulho ensurdecedor de silêncio que existe dentro da gente.
e sempre vai estar reclamando. Então, essa postura de mau humor, ela é um transtorno mental quando ela decorre de eventos não elaborados dentro do sujeito, frustrações que não dá conta, desprazeres, insatisfações que o sujeito não consegue mudar na sua vida, e ele desce esse patamar saudável ou natural das emoções e fica sempre naquela baixa, e o diagnóstico psiquiátrico é de distimia. Então ele não faz episódio depressivo, ele tem um quadro distímico. Existem pessoas que têm um quadro ciclotímico, que fazem pequenas alterações, muitas vezes de ciclagem rápida, que faz entradas na depressão e na euforia, muitas vezes e rápido, e existe o que a gente chama de transtorno bipolar, que é o entrar com gosto na depressão ou desgosto mais, que assim, se é para deprimir, deprime com gosto, né? Não fica essa coisa média aí, mas vai com gosto lá no fundo, até o delírio persecutório, aquela coisa forte assim. Aí depois, quando vai saindo da depressão, o sujeito faz um episódio eufórico, então ele não sobe até a média esperando para depois deprimir. Ele passa da média e vai lá para cima. E aí faz uma crise eufórica. Se aqui está tudo insuportável, aqui no alto está tudo maravilhoso. Então o sujeito passa às vezes algumas noites sem dormir, hipersexualizado, tem muitos gastos financeiros, compras, porque ele perde a sua própria medida e está num estado de euforia. E é muito difícil lidar com o estado de euforia, porque o sujeito se sente bem, então ele não quer tomar medicação, ele não quer ir ao médico, e alguns até sabem que estão num episódio de euforia e não querem tomar medicação, porque existe um bem-estar tão grande que sabe que se voltar a tomar medicação vai passar aquele bem-estar. Então, mesmo sabendo que é uma patologia, o sujeito resiste às vezes ao tratamento porque ele não quer perder aquele momento de prazer. E eu já ouvi pacientes dizendo, eu sei que depois que eu sair da euforia vai ser uma desgraça de volta, então eu vou aproveitar o máximo que eu posso, como se fosse uma droga. O artifício ou funcionamento é o mesmo das drogas. A vida está insuportável e aí a gente bebe. A vida está constrangedora e a gente usa drogas. A vida está insatisfatória e estressante e a gente procura a sexualidade desregrada. Então nós vamos buscando caminhos de prazeres para tentar lidar, ou melhor, por não conseguir lidar com os nossos conflitos interiores. E a mente faz isso de uma maneira artificial, forjando um bem-estar que não é verdadeiro. E por isso a gente chama de episódio de euforia, não é alegria, decorrente de um estado de equilíbrio da alma, de bem-estar e de satisfação. É uma euforia, ou poderíamos dizer que é uma falsa alegria. Isso fica claro para vocês? Agora eu quero dar um passo mais profundo para vocês em termos de transtornos de humor. Vocês veem se acompanham, se não acompanhar, porque eu não me fiz claro, eu tento explicar de outro jeito. A gente fala, e vocês se colocarem aí os vídeos que eu tenho sobre depressão, os textos, a maioria das coisas conhecidas, nós vamos encontrar geralmente o indivíduo egocêntrico que quer as coisas do seu jeito e quando elas não são, ele se recusa a viver. Então eu passo pela morte de um filho, não admito ter passado pela morte de um filho e me recuso a continuar vivendo como se eu não aceitasse essa experiência. E aí o sujeito deprime, é mandado embora do trabalho, não consegue lidar com esta perda ou com esta frustração e deprime. Na grande maioria dos quadros de depressão, a gente vai ver uma experiência dolorosa que a vida ofereceu para o sujeito, ele não consegue elaborar essa experiência e, decorrente disso, acaba deprimindo.
Então fica um conflito interno, como se fosse um monstro dentro do sujeito consumindo a sua energia. Por isso que tomar a medicação é importante em alguns casos, mas não em todos os casos. Porque quando o sujeito não tem consciência de qual é o seu conflito, ele precisa continuar ainda deprimido. Ele precisa entrar em contato com qual é a sua dor, com quais são as suas demandas internas, porque senão ele vai tomar medicação e ele vai melhorar de uma coisa que ele nem sabe o que era. É muito provável que logo mais ele volte a deprimir. A medicação, ela faz sentido quando o sujeito está investindo energia no seu processo de autodescobrimento. Porque ele está reconhecendo quais são os seus dramas, as suas dores, está lá em contato com os seus demônios interiores, e a partir disso, para tentar mudar alguns comportamentos, um ânimo a mais para se aprofundar na psicoterapia, em novas leituras ou às vezes mudanças importantes de comportamento, a medicação é ótima. Então vocês entendam a medicação como uma força a mais. Mas ela tem que ser uma força usada para alguma coisa. Se eu tiver uma força a mais que eu não sei direcionar, não me faz sentido. E corro o risco de me machucar com essa força a mais. Vocês conseguiram pegar a lógica da coisa? É por isso que nós temos vários estudos de contraindicação de antidepressivos para pessoas com ideação suicida. E nos Estados Unidos existiram pesquisas sinalizando o quanto o uso de antidepressivos potencializou muito o número de suicídios. Porque o sujeito está num conflito enorme dentro de si, não consegue administrar essas dores e ganha uma força a mais. Aí ele usa a força para extinguir a própria vida. Porque quando ele estava lá no fundo da depressão, ele não tinha nem força para cometer suicídio. Mas agora, com uma força a mais e os conflitos não elaborados, ele usa dessa força para se matar. E eu não sei agora, porque eu não tive tempo de pesquisar, eu tenho um inglês maravilhoso, fluentíssimo, assim, então eu leio um livro assim, em inglês, de um dia para o outro, né? Mas seria interessante de fazer pesquisa para saber se ainda hoje os antidepressivos não são, tem esse tipo de restrição, porque aqui no Brasil nós temos conflito entre essas abordagens, né? Alguns psiquiatras concordam com esse olhar e outros psiquiatras não concordam. E aí olha o risco do que a gente falava no encontro anterior, da questão da automedicação, que seria completamente inadmissível. Alguém que daí, porque a fulana está tomando fluoxetina, manda lá manipular na minha farmácia da minha amiga, ela vai lá e manipula umas fluoxetina que dá uma alegria, uma coisa boa pra gente. Você é uma pessoa inconsequente, você merecia o inferno, sabe, de tão inconsequente. Tem profissionais que estão habilitados para isso, e você passa por cima desses profissionais para fazer, porque você merece sofrer mesmo, né? Mas também o risco que nós temos destes profissionais que não são psiquiatras e que estão receitando antidepressivo, né? O de pele, como que a gente chama? Dermatologista, começa a ter probleminha de pele, começa a ter queda de cabelo, lasca antidepressivo na pessoa. Ginecologistas têm dado antidepressivo direto, e eu sempre brinco dizendo, jamais a gente consegue imaginar a cena de uma mulher chegando no psiquiatra, faz a consulta e diz, doutor, eu estou com corrimento. Aí ele diz, então pega essa medicação aqui. O que um psiquiatra vai dizer? Você consulta um ginecologista. Por que um psiquiatra jamais vai dar remédio para um corrimento para a mulher e o ginecologista vai dar o remédio da área da psiquiatria? Vocês entendem a incongruência? Todo mundo aí está se sentindo no direito de receitar antidepressivo. Isso é um absurdo e uma irresponsabilidade. E se o sujeito tem um risco de suicídio, isso é um absurdo ainda maior.
Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a medicação ela vem como uma força que precisa ser direcionada. Se eu estou com conflito com o meu marido porque eu consigo reconhecer que eu deixei que ele tomasse conta da minha vida e que cerceasse os meus desejos, e eu fui me entregando a isso porque era uma pessoa ingênua ou porque acreditava que ele ia me fazer feliz, e começo a tomar consciência de que eu entreguei a minha vida àquela pessoa e agora eu preciso me apossar da minha vida e rever as minhas atitudes. Para esse sujeito, antidepressivo vai ser super recomendado, porque ele já conseguiu tomar consciência de qual é o seu conflito e ele está precisando de uma força a mais para dar conta disso. Está num trabalho extremamente insatisfatório, sofrendo abuso, desrespeito ou desconsideração. Ele precisa de uma força a mais para dar a volta por cima, fazer um bom currículo, buscar um outro emprego. O antidepressivo, nesse sentido, vai ser altamente recomendado. Passou por uma perda de um ente querido, reconhece o quanto que se culpa, o quanto que está difícil lidar com essa perda e entende que precisa aprender a aceitar e está frequentando lá um grupo de luto ou está lendo material sobre isso e tentando lidar com essas coisas, reconhecendo que o sujeito está fazendo um movimento. O antidepressivo é super recomendado. Mas quando o indivíduo está fazendo um movimento? Vocês entendem que a postura de reconhecimento, ou de iniciativa, de reflexão tem que vir primeiro, para que a dose a mais de energia que o antidepressivo proporciona ao sujeito esteja a serviço da alma que sabe onde quer chegar. Senão é como dar um carro possante para uma pessoa que não sabe dirigir. Vai terminar em tragédia. Faz sentido esse raciocínio para vocês? E daí o que eu queria explicar, então a gente tem essa lógica de que existe um conflito ali. Isso acho que todo mundo consegue entender, claro, né? Simples. Agora o que eu queria ver se vocês conseguem me acompanhar no raciocínio, porque eu não sei se eu vou conseguir ser bem claro nisso, é assim. Esse conflito que tem aqui, ele só surgiu por decorrência de um sujeito que não ouviu quais são as suas demandas verdadeiras internamente. Então é como se a gente dissesse que aqui em cima está o conflito, e esse conflito é gerado por qual parte da estrutura psíquica? O ego. O ego que não aceita, que não admite, que quer as coisas do seu jeito, que vai ficar brigando com Deus, que vai querer culpar o mundo, responsabilizar o marido, a esposa, os filhos, o patrão, seja quem for, e neste fica se debatendo aqui em cima e não consegue avançar ou permitir que as coisas fluam. Mas se esse ego fosse capaz de ouvir quais são as verdadeiras demandas do mundo interno, ou poderíamos colocar em termos de estrutura psicológica, se ele fosse capaz de ouvir o self, ele não entraria em depressão. Conseguiram? O ego atua arbitrariamente, querendo impor a sua vontade. E ele impõe uma vontade a partir de uma perspectiva externa, materialista, das aparências, do que os outros pensam e do que os outros acham. Mas se ele tivesse contato com o mundo interno e ouvisse quais são as suas verdadeiras demandas e necessidades, a vida fluiria saudavelmente. Todos nós temos este influxo divino, como um rio que tem o seu movimento. Quando nós tentamos interromper este fluxo, o que acontece com o rio? Para de vir água? Transborda. E quando ele transborda, ele começa a gerar estragos à sua volta. A depressão, nesse sentido,
é o estrago gerado pelo ego que tentou se impor a um fluxo divino dentro do ser. Exemplo: morre o meu filho. Vamos pegar os mesmos casos. Qual é o fluxo divino dentro de nós? Se morreu, morreu. Não está mais. Fica com as coisas que proporcionou e agora não está mais. Fica com a experiência que viveu. Se alegra por tudo aquilo que aconteceu. Se satisfaz com todas as experiências que teve e agora não tem. O ego não quer se submeter a isso, porque o ego quer dizer, não, eu quero ter, morreu. Não, mas tem que ter, Deus não podia ter feito isso comigo. Podia, tanto que fez. Então o ego arbitrário quer se impor à vontade de Deus, querendo voltar atrás de algo que não dá para voltar, querendo mais daquilo que não dá para ter e não conseguindo aceitar aquilo que teve. O fluxo divino é de deixar que as coisas passem e de ficar com o que teve de bom. Quando alguém nos ofende, nos trai, nos distrata, nos desrespeita, qual é o movimento da memória? Pensa neurologicamente, qual é o movimento da memória? Ela vai cedendo às coisas e às experiências novas. Mas o ego, por não admitir aquilo, fica trazendo o tempo inteiro. E quando falam do fulano, que está até fazendo uma coisa boa, eu fico trazendo, mas ninguém sabe o que eu passei na mão dele 5 anos atrás. Porque 5 anos atrás, quando a gente disse, meu Deus do céu, as pessoas mudam em 5 anos atrás. O que não aconteceu com você 5 anos atrás? O que não aconteceu com todo mundo 5 anos atrás? As pessoas mudam, mas eu continuo preso àquela experiência de 5 anos atrás, como se o tempo não tivesse passado. Vocês entendem que o ego não está permitindo o fluxo natural da vida? Talvez por isso seja tão difícil da gente parar. Porque na hora que eu paro e vou meditar ou adentrar o contato com o meu mundo interno, eu vou ter que abrir mão dessas imposições, desses desejos, dessas posturas arbitrárias. Porque se eu começar a ouvir uma coisinha mais profunda lá dentro de mim, ela vai dizer, Marlon, cede, Marlon. O melhor é ceder, não tem o que você faz. E aí eu digo, não cedo. Cede, não cedo. Então, como eu já sinto ou intuo o que essa voz lá dentro vai me falar, eu nem deixo ela abrir a boca. E quando eu chegar em casa, eu já ligo a TV. E se a TV não ligar, eu fico no WhatsApp. E se não tiver ninguém para conversar no WhatsApp, eu entro no Facebook. E depois do Facebook, no Messenger. E depois do Messenger, tem o Instagram. E depois do Instagram, se fosse possível acabar todos os contatos do Instagram, tem aquele outro do passarinho, como que é o nome? Não, o Twitter. Você vê o que as celebridades estão falando. E sempre vai ter uma pessoa que também está funcionando como você, que também não quer ficar nesse contato interior e que está disposta a ficar jogando conversa fora com você, falando mal das pessoas, comentando novela, qualquer coisa, não interessa o que seja. Qualquer coisa, pelo amor de Deus, que ocupe esse espaço aqui pra gente não ficar em silêncio e não ter que ouvir esse negócio aqui dentro. Entendeu a lógica? Agora volta para a questão da depressão. O que a depressão faz com o sujeito? Obriga a parar. Então a parada que o sujeito não fez de maneira saudável para repensar as suas escolhas, as suas atitudes e o seu movimento, o psiquismo agressivamente lhe impõe uma parada.
aí a depressão pode ter um aspecto muito saudável. Porque eu sou obrigado a parar para refletir sobre a minha vida. Já ia falar, que merda que eu fiz até agora. Aí vai pensar, que merda que eu fiz da minha vida. Olha a situação que eu tô. Meus filhos saíram de casa, meu marido é um grosseiro, ou minha esposa é uma folgada, tô me sentindo um velho, uma velha, acabado. O que eu fiz da minha vida? Se eu entro nesse momento, eu consigo repensar as minhas atitudes. E aí a depressão pode ser algo saudável, porque ela obriga a uma parada e uma revisão. O problema é que mesmo nesta parada obrigatória, a gente ainda continua sem querer refletir. E não entende que a medicação ou querer se livrar da depressão é não querer refletir às vezes. Então o Mário está fazendo apologia à depressão. Eu estou deprimido e quando alguém falar você tem que se animar, eu vou dizer, não, o Mário não disse tem que deprimir, tem que ficar deprimido. Foi isso que eu falei? Não, tem que refletir, tem que se analisar. E muitas pessoas só procuram a psicoterapia quando está nessa situação insuportável. E se logo começa a melhorar, sai da psicoterapia, porque já melhorou. Na hora que daí precisa mexer, rever posturas, comportamentos, foge. O que o psiquismo vai fazer com essa pessoa? Determinadamente vai deprimir de novo. Então quando chega que eu começo a ver que teve uma melhorinha, eu já escortejo. Eu digo, se você parar a terapia, eu não aceito de volta. Porque depois chega um tempo que a gente vai aprendendo, né? O sujeito tem uma melhora, para a terapia e depois volta estragado, porque nem um pouco que tinha ganho daquele processo, volta tudo estragado. Aí eu já digo, não aceito, claro que eu vou ser obrigado a aceitar, jamais faria uma coisa dessa. Mas eu já digo, eu não aceito de volta. Porque se você me procurou é porque você acredita que eu sei o que eu estou fazendo. Então, vai até o fim. A gente pode escolher ir mais devagar, mais rápido, com grosseria ou sem grosseria, mas vamos até o fim agora. Eu digo com grosseria porque às vezes o paciente precisa de grosseria. Teve uma vez que eu falei para um paciente assim, ele estava lá todo bem abobado, falando, folgando, não sei o que, aí eu disse para ele, meu Deus do céu, tem horas que eu fico pensando o que o pessoal do seu trabalho acha. Ele disse, né? O que será que acha? Eles devem achar que você é um babaca, porque olha o tipo de atitude que você tem. E aí regalou o olho assim, não, porque a tua atitude é atitude babaca. Comigo você nunca foi assim, mas eu fico imaginando que se você fala isso que você está falando, eles devem achar que você é um babaca. Será? Foi constatar, todo mundo achava que ele era um babaca. Então às vezes precisa, né? Às vezes precisa. Mas então o que eu quero falar para vocês é que se a gente não souber fazer esta, não é nem a parada, né? Se a gente não conseguir viver em contato com o mundo interno, o nosso psiquismo nos sabota para nos obrigar a fazer esse movimento. Nós deveríamos viver esse contato interior antes de ser convidado ou imposto pela nossa alma. Antes, porque o sujeito que vive o contato interior não vai precisar fazer sintoma. O sintoma só surge para reorganizar algo que não está bem. Se estiver sempre caminhando bem, não faz sentido ter sintoma. Vocês entendem essa lógica? A depressão, o pânico, a ansiedade, as fobias, elas não surgem por obra do acaso. Elas surgem por uma sinalização do psiquismo de que algo não está bem.
Então, se eu estiver em constante revisão do meu mundo interno, e se eu estiver reorganizando a rota, sabe quando começa a sair e a gente já volta, começa a sair e a gente já volta, começa a sair e a gente já volta, a gente não vai ter acidentes, porque a gente está revendo a rota o tempo todo. Só vai ter acidente quem não rever a rota, vai indo, se perde, e aí tem um acidente. É lógico isso, não é? Quando Joana de Ângeles fala tanto dos tormentos modernos, que é o capítulo 7, quanto do capítulo 9, algozes psicológicos, se vocês voltarem a ler esses dois capítulos, vocês vão encontrar nos dois ela falando da necessidade da introspecção e da vivência interna. Porque os nossos problemas decorrem dessa falta de olhar ou de encontro pessoal, dos quais eu quero ressaltar para vocês. Vamos lá para o capítulo 7. A segunda página já do capítulo 7. Quem está com o livro aí, é um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oitavo parágrafo começa com ocorre que o homem interior. Acharam aí? Ocorre que o homem interior ainda não se fez conquistar. Ela está falando das conquistas externas e da falta de contato das conquistas internas. As valiosas realizações de fora aprisionaram-no, por outro lado, no limite das horas, no volume esmagador dos compromissos, na multiplicidade das realizações para a sobrevivência, estressando-o ou fazendo-o indiferente ao seu próximo, tornando-o arrogante ou aturdido, falto de ideais superiores e abarrotado de coisas sem significado real. Alguém se encaixa, não precisa levantar a mão para não gerar constrangimento. O de vocês está aí, falto? Estranho, eu não tinha olhado por esse falto. Realizações de fora, o limite das horas, os compromissos esmagadores, a multiplicidade de realizações. Gente, quase todos nós estamos nessa. Então nós vivemos um monte de tarefas, mas eu fico a refletir. Será que de fato são imposições da vida? Ou será que por medo do contato interior nós nos envolvemos com todas essas coisas? Porque é fácil a gente se envolver com as questões dos filhos quando o casamento está implodindo. É fácil a gente se enfiar no trabalho quando a família está insatisfeita. É fácil a gente se entrochar de tarefas do centro espírita quando a vida pessoal está desconfortável. Então veja que talvez de todas as imposições que a gente vive da vida, desse para tirar aí, pelo menos uns 40%, que é tudo fuga pessoal. De compromissos que a gente se enfia por conta das fugas que a gente quer realizar. E a gente vai dizer, não tenho tempo. Tudo isso que a gente está fugindo, depois acontece. As pessoas dizem, não tenho tempo para fazer terapia, não tenho tempo para ir no centro espírita, não tenho tempo para fazer uma boa leitura. Aí o que acontece? O sujeito adoece. E depois que ele adoece, ele arruma tempo para se conhecer, arruma tempo para ir no centro espírita, arruma tempo para tudo. Depois que morre o filho,
arruma 2 horas por dia para ficar chorando e se lamentando com a morte do filho, mas quando ele estava vivo, não arrumava 30 minutos para estar presente com ele. A gente arruma tempo, sim. A gente não tem a prioridade. Quer que eu dê um exemplo bem claro para vocês de que o nosso problema não é tempo? É só olhar as férias. Se eu sempre peguei no pé do nosso grupo mediúnico lá do Cláudio Reis. É porque eu não tenho tempo para meditar, é porque o tempo passa e a gente não medita, porque eu não sei o que, não sei o que. Aí quando entra em férias eu digo, e aí, estão meditando? Porque se tinha 6 ou 8 horas de atividade diária, e dessas 6 horas não conseguiu tirar 15 minutos para meditar, é problema de tempo ou problema de prioridade? Problema de prioridade, não é problema de tempo. Entendeu a lógica, né? Vocês não sabiam que a coisa ia pegar firme hoje, né? Mas piora, gente, piora. Olha o próximo parágrafo. As exigências sociais tiraram-lhe a naturalidade, e os anseios de triunfos externos desestruturaram-no, tornando-se-lhe importantes os valores que se fazem conhecidos, embora escravizem, em detrimento daqueles que permanecem não vistos e que são libertadores. É como se dissesse que a gente está trabalhando na vida ou vivendo para ter aplauso das pessoas e não para a realização interior. E tem um autor budista, agora eu não consigo lembrar o nome dele, que ele escreveu um livro na década de 70 chamado Materialismo Espiritual. E ele fala de práticas que nós consideramos como práticas espirituais, mas que no fim das contas, elas são ações do ego para ter aplauso do mundo lá fora. Porque se eu chego aqui para vocês e digo, gente, quanto tempo que vocês estão meditando por dia? Eu estou meditando 1 hora de manhã e 1 hora de noite. Todo mundo arregala o olho. Aí vai me dar uma sensação de que eu sou maravilhoso e vocês são uma porcaria. E isso me move para meditar mais ainda. E mês que vem eu chego aqui e dizer que eu estou em 1h30 e vocês estão meditando nada. E cada vez que eu estou lá meditando com a perninha cruzada, eu estou vivendo a satisfação de dizer que esse bando de ignorante não consegue meditar nem 15 minutos, nem 15. Eu estou aqui, ó, 1h30 já. Vou meditar até mais um pouco, 1h30. Para jogar na cara dos outros que meditam 1h30. Isso é materialismo espiritual. O ego se utilizando de práticas aparentemente espirituais para uma satisfação externa, para ter aplauso. É a mesma lógica que a gente tem no centro espírita de fazer caridade. E tem umas almas penadas que falam, minha caridade, esse mês ainda não fiz a minha caridade. Qual que é a tua caridade? Não, eu dou não sei quanto para não sei onde, fazer o quê? Mas qual que é a tua caridade? Não, isso aí você está dando dinheiro para as pessoas. Te perguntando qual que é a tua caridade, o que você faz de verdade, né? De caridade, não sabe responder. Porque a minha caridade é pegar, entrar lá no aplicativo e desviar um dinheiro lá para algum lugar, né? E ainda que já está fazendo, né? Porque tem um monte de gente que nem desvia dinheiro para lugar nenhum, desvia só para sua própria satisfação. Tá pior que o materialismo espiritual ainda. Então eu uso de práticas externas, e se a gente trouxer para o centro espírita, olha que coisa boa, né? Eu posso vir fazer palestra porque eu quero compartilhar de coisas que eu estou estudando, ou eu posso vir fazer palestra para me exibir, mostrar para vocês como eu sou maravilhoso, como vocês são retardados. E como vocês têm que me aplaudir, que eu sou maravilhoso. Tem alguma prática espiritual aqui, embora esteja num centro espírita e a palestra seja sobre humildade? Até na oração, a gente pode fazer da oração uma prática de satisfação egóica. E isso está descrito lá por Jesus
na forma como rezava lá o publicano e o não sei quem lá. Mas sabe os dois, né? Um subia ao templo para dizer: Senhor, muito obrigado, eu sou maravilhoso, eu pago meus impostos, tenho tudo em dia, não sou igual a essa gente, ralé, coitada, favelada. Aí estava lá o outro, ajoelhadinho, e nem conseguia levantar os olhos para o céu, envergonhado frente a Deus. E aí Jesus vai dizer qual que mais agradou a Deus. Vocês viram que o meu vocabulário é fantástico, né? Para traduzir o Evangelho, eu tenho assim, uma riqueza de vocabulário, uma memória maravilhosa, uma coisa assim, até me emocionou assim. Pula um parágrafo, vamos para o penúltimo. A exiguidade de tempo não lhe propicia mais a reflexão, levando-o a agir e a reagir por impulsos. Escasseiam-se momentos para si mesmo, interiormente, em espaços mentais e emocionais de oração, meditação, refazimento de forças auridas nos embates contínuos. Então isso é uma ótima reflexão para a gente, como um preservativo para não adentrar os transtornos de humor. Qual é o tempo que você dedica para você? Mas veja o que ela diz: momentos para si mesmo interiormente. Porque tem gente confundindo momentos para si mesmo com ir no salão, fazer a unha, sair com as amigas, bater papo, jogar futebol, se for o caso dos homens, beber no happy hour. Não é disso. Momentos para si mesmo, naquela nossa lógica da estrutura egóica que se perde e do self, que é o mais profundo. Quando diz momentos para si mesmo, leia momentos de contato com o self. Porque você pode ir no salão, você pode sair com as amigas, jantar, você pode ir no futebol, jogar truco, na bebedeira, todo final de semana, sem sua mulher, ou sem seus filhos, ou sem seu esposo, e isso não quer dizer momento para si mesmo. Estão entendendo? Que é um pouquinho mais profundo o negócio do momentos para si mesmo? Então essa lógica que ela traz nesses 3 parágrafos, para mim é o maior preservativo para os transtornos de humor e a maior forma de tratamento. Porque o que nós fazemos, por exemplo, na psicoterapia? Ajudamos o sujeito a ouvir o self. Só que o psicólogo é um profissional que vai conseguir ler as manifestações do self através da psicopatologia. Dependendo do tipo de doença, do tipo de comportamento, do tipo de transtorno, a gente consegue entender quais são os chamados do self. Consegue intuir, consegue já ter uma noção. E vai ajudar o sujeito a ouvir com mais clareza esses chamados. Mas a lógica é a mesma. Então assim, não ouviu, precisa de um profissional que é especialista nisso para traduzir o que o sujeito não está conseguindo ouvir. Mas a lógica é a mesma. Então, se nós conseguimos ouvir, as coisas fluem. É o fluxo natural do rio. E quando a vida está interrompida, ou seja, quando surge algum mal-estar ou algum transtorno, é porque o sujeito não está ouvindo qual é a sua demanda interna. É para ter vergonha disso? Claro que não. Quantos de nós ouvimos com clareza as nossas demandas internas? Quase ninguém.
Tem algumas pessoas que procuram um profissional para conseguir ter um pouco mais de clareza interna sem que a coisa desande, né? Tem gente que procura uma religião para ter contato com o mundo interno antes que a coisa desande. Mas o que eu acho triste é que, pela forma mal interpretada que nós temos da doutrina espírita, ao invés de nós conseguirmos estimular o sujeito ao contato interior, porque a gente é um bando de hipócritas, de aparência, de exterioridade, o centro espírita tem se transformado num lugar que exige mais ainda do sujeito em termos egóicos. Então, quando alguém traz uma fragilidade, a gente olha e fala, nossa senhora, mas você tem que ter força de vontade. Você tem que se disciplinar. E aí aquele sujeito que estava começando a entrar em contato com a sua fragilidade ou com a fraqueza que é característica do ser humano, ele se obriga a continuar aqui no status egóico e não entra em contato com o seu mundo interno. E quando alguém fala, vou pegar um exemplo aí, ai, nossa, tem horas que eu ando na rua, fico olhando para a bunda das mulheres, para os peitos, não consigo me controlar. Ai, meu Deus, mas olha que tipo de espírito que você atrai desse jeito. E aí o sujeito reprime. E aí ele vai chegar com uma cara de autocontrole, de equilíbrio, de uma pessoa maravilhosa. E depois termina fazendo uso da prostituição. Mas daí de maneira compulsiva, porque não conseguiu entrar em contato com a própria sexualidade. Então, o centro espírita, que deveria ser um espaço de acolhimento e de segurança para proporcionar às pessoas entrarem em contato com o seu mundo interno, acabou sendo mais um espaço dentro da lógica budista de materialismo espiritual. Mais um espaço de manutenção do status. Teve uma casa espírita que eles diziam assim, ó, só vai pro passe quem não estiver bem. Quem não precisar pode ir embora. Fui descobrir isso depois, porque a pessoa que fazia parte dessa casa espírita, eu atendia, e na última noite ela tinha pego uma faca, uma tesoura, e daí ela pensou em meter a tesoura no marido, mas daí ela falou, não posso fazer isso, eu vou meter a tesoura em mim mesma. E ela estava quase se matando, metendo a tesoura nela mesma, e aí nós fomos trabalhando todas essas coisas, e lá no finalmente eu disse, você tem recebido passe, né, um apoio a mais, assim, porque estava num momento muito difícil. Eu disse, não, lá na nossa casa, eles orientam que só vai pro passe quando estiver precisando muito. Eu digo, nossa senhora, mas se essa situação não for de precisando muito, né, o que vai ser? Aí eu disse, Marlon, mas é que também tem um constrangimento, né, porque se eu coordeno o grupo de estudo, o que as pessoas vão pensar de ver que eu estou indo receber o passe? Você sai dessa casa espírita. E você me fala qualquer que nós vamos botar fogo nela. Porque não está ajudando ninguém essa instituição aí. Ela tá vazia, é um manicômio, porque isso é uma alimento da loucura. Tem que denunciar para o Ministério Público uma casa espírita dessa que gera tanto constrangimento de uma pessoa estar quase se matando e não vai para o passe porque tem um discurso de que só vai para o passe quem estiver desequilibrado. Então, não podemos dizer que são todas as casas espíritas, nem que são todos os grupos dentro da mesma casa espírita, porque esse era um grupo que ela frequentava, talvez num outro dia seja diferente, com outros coordenadores, mas eu queria que vocês entendessem a essência da coisa, que é, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, nós temos a obrigação de sermos acolhedores, amorosos, compreensivos, tolerantes. Não é isso que está lá posto nas bem-aventuranças? Se nós conseguirmos criar este espaço de acolhimento, onde as pessoas possam compartilhar das suas dores e buscar orientações à luz da doutrina espírita,
nós teremos um número muito menor de pessoas procurando a psicoterapia. Se nós conseguirmos criar esse espaço de diálogo dentro do lar, nós teremos um número muito menor de pessoas na psicoterapia. E eu brinco que eu gostaria de atender só casos gravíssimos no consultório. Mas infelizmente a maioria dos casos que eu atendo é porque nós temos famílias que não oferecem apoio significativo, relacionamentos insatisfatórios, filhos cruéis com seus pais, pais que foram cruéis com os seus filhos, instituições que mais impõem do que acolhem e uma religião mais punitiva do que consoladora. Mas se essas coisas se modificarem, nós teremos um número muito menor de pessoas na psicoterapia. Só o grave, mesmo que rachando assim, vai para a psicoterapia, um profissional especializado. Porque o que falta é a nossa vivência interior e que sejamos também apoio para a vivência interior do outro. Na hora que a gente vê a pessoa meio estranha, mas e aí, tudo bem? E ele diz, tudo bem, a gente viu que não estava tudo bem. Mas o que a gente faz quando a gente viu que não estava tudo bem? Ai, fulano não quer falar. Ainda mais se for curitibano, né? Que a gente tá louco pra já levar um chega pra lá, porque a gente só tá numa obrigação de perguntar, mas no fundo a gente tá nem aí pro que tá acontecendo com a pessoa. E aí é raro alguém que olha nos nossos olhos e diga, nossa, mas você tá um pouco diferente. Tem certeza que tá tudo bem? Porque com um olhar profundo desse, a gente não tem coragem de continuar mentindo. A gente fala, na verdade não tá bem mesmo. Eu vi inúmeros pacientes que chegaram no consultório, que estava tudo bem. E aí depois senta e começa a chorar. Ai, Marlon, credo, estava ótimo antes de chegar aqui. Não estava ótimo antes de chegar aqui. Você estava fingindo que estava tudo bem, escondendo de você e do mundo que estava tudo bem. Na hora que você parou e teve alguém que olhou para você e se preocupou com você, você daí desabou desse mundo interno. Então a gente vive relações muito superficiais, também por decorrência da superficialidade com a qual nós nos relacionamos interiormente. A gente não para, não se escuta, não vive essa interiorização. E não vai se dar de um dia para o outro. Não dá para sentar agora, então o Marlon falou, vou dar uma paradinha. 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos à noite. Aí você para. Ai, não, tem que parar mesmo, né? Já começa a cabeça a pensar no trabalho, no não sei o que, no não sei o que. Aí já manda um WhatsApp, porque isso aqui eu não posso, que eu vou esquecer mesmo. Depois eu volto os 15 minutinhos. E aí vai. Passou 15 minutos. Foi um horror esses 15 minutos. O que você vai fazer no outro dia? A mesma coisa. E no outro dia de volta. E no outro dia de volta. E se você não consegue parar, então, no mínimo, você vai ficar sentadinho no mesmo lugar lá, se eu digo que você não consegue parar a cabeça, no mínimo vai ficar sentadinho no mesmo lugar todos os dias naquele horário. Nem que seja para responder mensagem. Se você estiver num nível alto de loucura, então começa com assim, eu vou responder mensagem naquela poltroninha. Aí 15 minutos você senta naquela poltroninha, leva um chazinho, um cafezinho, algum negócio, e você vai se acostumar a ficar 15 minutos sentado na poltroninha. Aí depois que você já se acostumou, que quando você vê, você já está lá sentado na poltroninha nos 15 minutos, no de 15 minutos à noite, aí você já vai fazer um outro esquema. Agora eu vou responder as mensagens antes e vou para a poltroninha ler. E daí eu vou pegar 15 minutos e vou ficar lendo na poltroninha. E depois que eu já me habituei a ler, eu vou pegar 15 minutos, vou ler só uma mensagenzinha e vou ficar pensando sobre a mensagenzinha. E já passou 3 meses, tá? Só para vocês saberem. Aí agora eu vou ler uma mensagem pequenininha e vou ficar 15 minutos pensando sobre essa mensagem. Daí depois de mais 3 meses, eu não vou mais pegar a mensagenzinha, eu vou pegar uma frase só. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu vou ficar 15 minutos pensando só sobre essa frase. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vou mudando de frase toda semana. Depois eu vou me acostumando a respirar em cima dessa frase.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vou passar 15 minutos fazendo o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Até que depois de anos vai ter um dia que eu só vou dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a minha mente fica serena em cima dessa frase, vibrando nessa energia, e aí eu estou num estado meditativo. Começou como? 15 minutos, vendo mensagem do WhatsApp, sentado na poltroninha. Mas vai devagar, é um processo. Agora começa. Soraya me contando, né? Ontem a gente estava conversando. Ai, mas não consigo meditar. Quanto tempo, Soraya? 30 minutos. Você tá louca? Não, mas não é 30 minutos de tudo. Eu faço uma leiturinha, depois eu sento para meditar. Quanto tempo? 20 minutos. Falei, deu certo? Não deu, porque eu fico pensando um monte de coisa. Claro que não vai dar certo. Não nasceu no Oriente já, que já meditava na barriga da mãe? Claro que não vai dar certo. Mas a gente vai exigindo menos para dar uma engatada no nível que a gente está, como uma criança que, se não sabe ler e escrever, você não começa exigindo um texto para ela mesmo que ela tenha 8 anos de idade. A gente vai começar com alguns tipos de movimento, de coordenação motora fina, e daí a gente vai pelas letras ou vai pela lógica do texto, mas tem um caminho para construir. O caminho de contato com esse mundo interior e de momentos para si mesmo tem a ver com isso. Agora, não dá para ter uma vida saudável mentalmente se você não tiver pelo menos 15 minutos de momentos para si mesmo. Não dá. Seja tomando um chazinho, seja ouvindo música clássica, canto gregoriano, seja o que for. Mas você precisa arrumar pelo menos 15 minutos para ter esse momento interior. E eu vou dizer uma coisa, quem já lê tem que fazer o avanço no silenciamento da meditação. Porque tem muita gente fazendo 30 minutos, 40 minutos, 1 hora lendo. Porque leitura não necessariamente é momento para si mesmo. Eu posso estar lendo aqui, isso aqui é pro Juliano, depois que eu me encontrar com ele eu vou falar com ele. Isso aqui, é lá naquele grupo. Manda tirar foto, manda pro grupo, gente, que eu tô lendo. Isso aqui, Maria, olha que coisa forte esse negócio do tempo. Isso aqui eu vou fazer uma palestra do tempo sobre isso aqui. Eu tô ali lendo, tô até entendendo e achando maravilhoso, mas não tem nenhum contato interior. Então até uma leitura disciplinada e dedicada pode não ter nada a ver com os momentos para si mesmo. Fiz claro? Eu preciso ir parando por aqui porque eu estou forçando demais a minha voz. Mas isso está na introdução, na massificação. Ela vai falar do tempo que nós precisamos para digerir os eventos, as situações, as dores. Na massificação ela vai falar do quanto que a gente não pode perder o contato com a nossa individualidade. E olha aqui que bonita essa frase. Experimentar mergulhos no self. Vocês entendem? Lembra, né? Quando eu falei do ego e do self? Experimentar mergulhos no self. Fruir momentos de solidão, sem buscar isolar-se. São atitudes saudáveis, renovadoras, que lhe concedem beleza interior para contrabalançar os choques desgastantes da luta pela vida. Essa frase ela ainda me faz pensar assim, quanto pior tiver a coisa, quanto mais compromissos você tiver, quanto mais estressante estiver a sua vida, mais você tem que parar. Porque a gente usa de justificativa. Não dá para parar porque está muito estressante. Não, se está muito estressante, aí que tem que parar mais. Porque você está correndo grave risco da coisa descarrilhar. E depois que você fizer um surto depressivo, você já abriu a primeira vez a picada.
a chance da tua alma ou do teu cérebro retomar essa mesma picada vai ser muito maior. Então é preciso cuidar para não fazer a primeira picada. E se você já fez, é preciso ter vida interior para não tomar esse caminho de volta. E se você já fez 5 vezes, então você precisa ter uma vida interior riquíssima de reflexões para que você não faça pela 6ª vez. Entende? A gente precisa da solidão para se encontrar. E aí existem várias outras colocações, todas nesse mesmo movimento de olhar para dentro, do não perder-se de si mesmo. E isso tudo vai culminar, todas essas colocações que ela traz lá na frente, no item comportamentos autodestrutivos, de volta. Ela traz a velocidade que assinala os acontecimentos odiernos, os acontecimentos atuais, supera as suas resistências emocionais. Ela está falando para o sujeito, qual que é aqui? Comportamento destrutivo, não é repetindo. E deixa conduzir a princípio sem dar-se conta dos excessos de cargas psíquicas, para depois automatizar-se sem reservar-se períodos para autorrefazimento, para renovação, para o encontro consigo mesmo. Então vai desandar. E aí tem vários outros momentos, recursos de apoio. Lá no final do capítulo 7 ela vai dizer, ela sugere que a gente tenha momentos para exercícios físicos, como natação, caminhada, ciclismo, de acordo com a eleição de cada qual, ao lado de exercícios mentais, boa leitura, música inspiradora, conversações instrutivas, relacionamento estimulante, oração, meditação, tudo cai nisso. O silenciamento, o momento de contemplação através de uma música, de uma reflexão interior. E aí tudo isso culmina lá no último item. No último item do capítulo 9, quando ela fala do esforço para o autoconhecimento, que só é proporcionado quando o sujeito consegue parar e olhar para si. Então, gente, não tem outro caminho. O caminho da felicidade, o caminho do equilíbrio é um caminho para dentro. A gente gasta muito tempo achando que o que vai nos proporcionar felicidade são as coisas lá fora. E a gente está esperando o dia que tiver um salário maior. O dia que no emprego acontecer tal coisa. O dia que o corpo for dessa forma. O dia que no trabalho não sei o quê. O dia que... E nós ficamos esperando coisas lá fora. E o que a gente ainda não entendeu é que a satisfação ou a insatisfação, ela é consequência de um estado da alma. Porque eu posso ter um salário que a grande maioria desejaria, numa condição social que as pessoas invejam, uma família que todo mundo admira, as coisas perfeitamente encaminhadas, como eram muitos dos pacientes do Jung, e as pessoas procuravam dizendo: eu não sei o que está acontecendo, porque a minha vida é maravilhosa, mas eu sou infeliz. Então, quando chegar tudo isso, você vai ser obrigado a descobrir que é interno, porque é infelicidade mesmo com tudo isso. Só que o problema é que, como a gente não conquistou tudo isso, a gente fica atrelando a nossa infelicidade às coisas que estão faltando. Entenderam o raciocínio? Né? A gente diz que é o marido, que é a esposa, que é o filho, que é o trabalho, que é o trânsito, que é a cidade, que é a sociedade, que é o centro espírita, que é não sei o que, 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 porque sempre tem uma pendenga. Mas se algum dia a gente conseguisse conquistar a harmonia de todas essas coisas internas, como algumas pessoas acharam que conquistaram, aí a gente é obrigado a reconhecer que mesmo assim não é feliz. Porque felicidade é consequência de um estado da alma.
E só dá então para encontrar felicidade quando a gente encontra as profundezas da nossa alma em termos psicológicos com o self. Faz sentido para vocês? Vocês sentiram minimamente uma vontadinha de amanhã, hoje não, né? Porque hoje vai estar tarde, né? Daí não vai dar tempo. Mas uma vontadinha assim de chegar em casa e ficar 15 minutinhos lá naquela poltroninha? Eu falei brincando, tá? Toma vergonha na tua cara e começa hoje. Tá bom? De manhã e de tarde. Joana de Ângeles, agora não lembro o livro, porque eu não tinha me programado de falar isso para vocês. Ela diz que nós deveríamos caminhar para um ideal de... meu pai do céu, faz tanto tempo que eu não falo disso, é meia hora. Mas eu vou facilitar então para vocês, qualquer coisa me acerta depois com ela lá. 30 minutos de manhã e 30 minutos à tarde. 30 minutos 2 vezes ao dia. Se você não tem esse tempo, acorda mais cedo, dorme mais tarde. Porque com certeza o tempo que você dedicar para a vida interior vai beneficiar absurdamente o seu sono, o bem-estar ao longo do dia e não vai te fazer falta. Então não tem desculpa. Se vira. E o próximo encontro, não entre aqui se você não estiver reservando no mínimo 15 minutos, tá? Desculpa de terminar antes. Bom final de semana para vocês e até a próxima.